Convoco o senhor secretário, o vereador Marcão da Academia, para fazer a verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores. Vereador Robertinho da Padaria, vereador Tomás Henrique, vereador Zé Luiz, vereador Marcelo Garcia, vereador Lino Bispo, vereador Walter Hayashi, vereador Dr. José Cláudio, vereador Fernando Petit, vereador Júnior da Farmácia, vereador Marcão da Academia, vereador Rafael Pascucci e vereador Juvenil Silvério. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que todo o poder emana do povo, declaro aberta a 79ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Informo a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Com a palavra, nobre vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, boa tarde a todos os vereadores, ao público que nos acompanha pela TV Câmara, pelas redes sociais. Senhor presidente, eu solicito o adiamento por uma sessão dos seguintes processos. O processo número 2854/2021, PL número 133/2021, do vereador Fernando Petit. Do processo 4905/2021, dos vereadores Zé Luiz, Fernando Petit e Robertinho da Padaria. Do processo número 6345/2021, do vereador Renato Santiago. Do processo 7857/2021, do vereador Marcão da Academia. Dos processos 10979/2021 e 10980/2021, ambos da vereadora Dulce Rita. Do processo número 10983/2021, do vereador Marcão da Academia, e do processo número 11288/2021, do vereador Walter Hayashi. Solicito inclusão para leitura, senhor presidente. E peço à mesa, se fizer algo errado, por favor, que me corrija. Do processo número 13071/2021, projeto de lei 13075/2021, projeto de lei número 621/2021, de autoria dos vereadores Renato Santiago, Dr. Elton, Dr. José Cláudio, Dulce Rita, Fabião Zagueiro, Fernando Petit, Júnior da Farmácia, Juvenil Silvério, Lino Bispo, Marcão da Academia, Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Rafael Pascucci, Robertinho da Padaria, Roberto Chagas, Roberto do Eleven e Walter Hayashi. Também do processo número 13079/2021, projeto de lei número 622/2021, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Também do processo número 13082/2021, projeto de lei número 623/2021, de autoria do Poder Executivo. Do processo número 13083/2021, projeto de lei número 624/2021, também de autoria do Poder Executivo. Do processo número 13084/2021, do projeto de lei número 625/2021, autoria do Poder Executivo. Do processo número 13085/2021, do projeto de lei número 626/2021, de autoria do Poder Executivo. Do processo 13086/2021, projeto de lei número 627/2021, autoria do Poder Executivo. Do processo número 13091/2021, projeto de lei número 628/2021, autoria Poder Executivo. Processo número 13094/2021, projeto de lei número 629/2021, autoria Poder Executivo.
Do processo número 13095/2021, projeto de lei número 630/2021, autoria do Poder Executivo. Também do processo número 13096/2021, projeto de lei número 631/2021, autoria Poder Executivo. Do processo número 13097/2021, projeto de lei número 632/2021, de autoria do Poder Executivo. Do processo número 13098/2021, projeto de lei número 633/2021, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Do processo número 13100/2021, projeto de lei número 634/2021, de autoria do Poder Executivo. Processo número 13109/2021, projeto de lei número 635/2021, autoria do Poder Executivo. Processo número 13110/2021, projeto de lei número 636/2021, de autoria do vereador Zé Luiz. E do processo número 13111/2021, projeto de lei número 637/2021, de autoria do vereador Roberto do Eleven. São esses os projetos, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Zé Luiz Nunes. Quero cumprimentar aqui os nobres amigos Oswaldo Bento e também Eduardo Cardoso, que nos visita hoje em nossa sessão de Câmara. Sejam bem-vindos, um prazer tê-los conosco em nosso plenário. Com a palavra, vereador doutor José Cláudio. Obrigado, presidente Juvenil. Só gostaria aqui de parabenizar a atitude tomada nesta semana pelo nosso prefeito, mais uma sábia e assertiva decisão dele e da nossa secretária de Saúde, doutora Margarete, de manter o uso das máscaras obrigatório, Juvenil, em ambientes ao ar livre. Achei isso muito importante, uma atitude muito sábia com esta nova variante, e o governo de São Paulo recua e desiste de liberar o uso da máscara ao ar livre, mas depois da nossa decisão aqui em São José dos Campos. Tá? Gostaria de aproveitar também que a fala para, hoje, a minha estagiária Júlia termina o curso dela conosco, ela vai para agora nos deixar, então agradecer muito o trabalho da nossa estagiária, da Júlia, que deixou o nosso gabinete lá bem servido, trabalhou, trouxe muita amizade para a gente, então agradecer ela, a toda a minha equipe de gabinete que esteve com ela e que a Júlia siga seu caminho aí com Deus. Obrigado. Viu? Parabéns, Júlia, Deus abençoe seu caminho, que possa ser muito, mas muito frutuoso, como tem sido até o momento. E também a secretária de Saúde, junto com o prefeito Felício, por essa iniciativa. E ainda quero acrescentar aqui o vacina móvel, né, que está rodando os bairros da nossa cidade, fazendo o trabalho de coleta de pessoas que ainda não vacinaram. Com a palavra, vereador Zé Luiz Nunes. Senhor presidente, mais uma vez a esse microfone, gostaria inclusive de pedir a vossa atenção, que é um assunto que tem muito a ver com o seu dia a dia. Vossa Excelência, que além de ser um parlamentar, é um católico praticante, é um católico de comunidade, é um católico que lá desde os primórdios da Pastoral da Juventude vem nutrindo essa fé, trabalhando com a comunidade, isso é muito importante. Eu até coloquei uma apresentação, se pudesse colocar para a gente. Senhor presidente, nós temos, a nossa diocese está em festa, porque nós temos vários padres, senhor presidente, que estão comemorando aí seu jubileu de pérola. Pode passar, por favor? Na semana que vem, olha, nós temos o padre Rogério Félix, o padre Luiz Fernando, o padre Lessa, o padre Raimundo Barbosa, o padre Geraldinho e o padre Pedrinho, completando aí 30 anos, senhor presidente, de sacerdócio. E Vossa Excelência sabe, senhor presidente, que o padre, ele é casado com a igreja. A esposa do padre é a igreja. Então, eles estão completando aí 30 anos de vida sacerdotal. E teremos na terça-feira
uma missa de ação de graças presidida pelo Dom Nelson, que hoje é um bispo emérito, que inclusive ordenou todos esses padres, senhor presidente. Todos esses padres foram ordenados pelo Dom Nelson. Então, é um momento muito especial da nossa diocese e eu gostaria de estender a todos os vereadores esse convite, porque são pessoas que trabalham ali no nosso dia a dia. E pode passar, em especial, da minha comunidade, o padre Rogério Félix, né? Nós teremos, pode passar, por favor? Ele está também completando nessa turma 30 anos. Nós teremos um tríduo do dia 4 ao dia 6, no dia 7 o momento lá que ele terá com a comunidade. Pode passar, por favor? E amanhã, senhor presidente, nós faremos, às 9 horas da noite, um espetáculo musical. O padre Rogério Félix vai contar sua vida, senhor presidente, através de canções. Então, fica aqui o convite para todos os vereadores, amanhã às 9 horas, será um momento bem legal. Eu espero que todos vocês possam ir lá e desfrutar desse momento, que para nós da Paróquia Espírito Santo é um momento muito legal. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns aos nossos sacerdotes. Aliás, na sessão de Câmara de terça-feira, Zé Luiz, até com a colaboração e redação do meu amigo Roger, aqui na mesa, foram feitas várias moções cumprimentando esses padres. E o padre Raimundo, que está aqui, é amigo do Oswaldo, lá no fundo, lá da Vila Cândida, né? Solicito ao vereador Marconi Academia que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Proposituras novas a serem lidas, designação às comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para apresentação de emendas. Processo número 12784/2021, projeto de lei número 612/2021, de autoria dos vereadores Milton Vieira Filho, Marcelo Garcia, Renato Santiago e Zé Luiz. Proíbe a instalação e a adequação de banheiros e vestiários público-privado para uso comum por parte de todos os gêneros nos locais e estabelecimentos que especifica. Comissões: Justiça, Economia e Promoção Social, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 16/12/2021. Processo número 12795/2021, projeto de lei complementar número 21/2021, de autoria do vereador Tomás Henrique. Estabelece normas e procedimentos para instalação de infraestrutura de suporte às estações rádio base no município de São José dos Campos. Comissões: Justiça, Economia e Planejamento Urbano, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 16/12/2021. Processo número 12864/2021, projeto de lei número 614/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Executivo incluir na educação municipal o professor de apoio especializado em educação especial para atender alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou com altas habilidades e superdotação e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Educação, o rito ordinário, termo do prazo para emendas, 16/12/2021. Processo número 12865/2021, projeto de lei número 615/2021, de autoria do vereador Júnior da Farmácia. Dispõe sobre a criação do serviço público de loteria no município de São José dos Campos. Comissões: Justiça e Economia, o rito ordinário, termo do prazo para emendas, 16/12/2021. Processo número 12870/2021, projeto de lei número 616/2021, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Denomina a viela localizada na rua Hana Youssef Shabchou, com a rua Alaide Salgado, na altura do número 351 e 335, no bairro Campo de São José. De viela Claudair de Souza Silva. Comissão: Justiça e rito ordinário,
Término do prazo para emendas, 16/12/2021. Processo número 12871/2021, projeto de lei número 617/2021, de autoria do vereador Roberto Deleve. Denomina viária localizada na rua Alaides Salgado, com a rua Antônio Sudário, na altura do número 333 e 349, no bairro Campo São José, de Viela, Jair Pereira da Silva. Comissão, Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 16/12/2021. Processo número 12883/2021, projeto de lei número 618/2021, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar termo de colaboração com a entidade Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo, objetivando o desenvolvimento do Centro de Educação Infantil CEDIM, professora Helena Ferreira, no bairro Jardim Jussara, para atendimento de crianças de 0 a 5 anos de idade, filhos de mães com atividades remuneradas e de baixa renda, e da outras providências. Comissões, Justiça, Economia e Educação. O rito é urgente. Término do prazo para emendas, 9/12/2021. Processo número 12981/2021, projeto de lei número 619/2021, de autoria do vereador Marcelo Garcia. Institui no calendário oficial do município de São José dos Campos o dia 15 de novembro como dia da Igreja do Evangelho Quadrangular e da outras providências. Comissão, Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 16/12/2021. Esses são os processos, por enquanto, dessa leitura. Senhor presidente. Em votação, pedido verbal do vereador Zé Luiz Nunes. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Solicito ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos incluídos na pauta. Processo número 13075/2021, projeto de lei número 621/2021, de autoria dos vereadores Renato Santiago, Dr. Elton, Dr. José Cláudio, Dulce Rita, Fabião Zagueiro, Fernando Petiti, Júnior da Farmácia, Juvenil Silvério, Lino Bispo, Marcão da Academia, Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Rafael Pascucci, Robertinho da Padaria, Roberto Chagas, Roberto Deleve, Walter Hayashi. Denomina o Centro de Treinamento da Guarda Civil Municipal de São José dos Campos de Comandante Elvis de Jesus. Comissão, Justiça. Rito ordinário, término do prazo para emendas, 16/12/2021.
Processo número 13079/2021, projeto de lei número 622/2021, de autoria do vereador Roberto Deleven. Dispõe sobre a marcação de consulta médica para alunos da rede pública e privada do município. Comissões: Justiça, Educação e Saúde. O rito é ordinário, termo do prazo para emendas, 16/12/2021. Processo número 13082/2021, projeto de lei número 623/2021, autoria do Poder Executivo. Autoriza o município, por intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar termo de colaboração com a entidade Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos, objetivando o desenvolvimento do Centro de Educação Infantil Maroca Veneziane, no loteamento Alto da Ponte, para atendimento de crianças a 0 a 5 anos de idade, filhos de mães com atividades remuneradas e de baixa renda, e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Educação. O rito é urgente. Termo do prazo para emendas, 9/12/2021. Processo número 13083/2021, projeto de lei número 624/2021, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar termo de colaboração com a entidade Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos, objetivando o desenvolvimento do Centro de Educação Infantil Joana Matar de Oliveira, no loteamento Parque Industrial, para atendimento de crianças de 0 a 5 anos de idade, filhos de mães com atividades remuneradas de baixa renda, e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Educação. O rito é urgente. Termo do prazo para emendas, 9/12/2021. Processo número 13084/2021, projeto de lei número 625/2021, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o município, por intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar termo de colaboração com a entidade Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos, objetivando o desenvolvimento do Centro de Educação Infantil Fernando Tão de Azevedo, no loteamento Jardim Satélite, para atendimento de crianças de 0 a 5 anos de idade, filhos de mães com atividades remuneradas de baixa renda, e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Educação. O rito é urgente. Termo do prazo para emendas, 9/12/2021. Processo número 13085/2021, projeto de lei número 626/2021, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar o termo de colaboração com a entidade Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos, objetivando o desenvolvimento do Centro de Educação Infantil D. Pedro de Alcântara, no loteamento D. Pedro I, para atendimento de crianças de 0 a 5 anos de idade, filhos de mães com atividades remuneradas e de baixa renda, e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Educação. O rito é urgente. Termo do prazo para emendas, 9/12/2021. Processo número 13086/2021, projeto de lei número 627/2021, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o município, por intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar termo de colaboração com a entidade Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos, objetivando o desenvolvimento do Centro de Educação Infantil Professora Dimeia Maria Ferreira Diniz Endo, no loteamento Campos dos Alemães, para atendimento de crianças de 0 a 5 anos de idade, filhos de mães com atividades remuneradas e de baixa renda, e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Educação. O rito é urgente. Termo do prazo para emendas, 9/12/2021. Processo número 13091/2021, projeto de lei número 628/2021, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar termo de colaboração com a entidade Instituto Social e Educacional Adonai, objetivando o desenvolvimento do Centro de Educação Infantil Marilda Ferreira de Brito Barros Pereira, no loteamento Valparaíba, para atendimento de crianças de 0 a 5 anos de idade, filhos de mães com atividades remuneradas e baixa renda, e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Educação. Rito urgente. Termo do prazo para emendas, 9/12/2021. Processo número 13094/2021, projeto de lei número 629/2021, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o município, por intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar termo de colaboração com a entidade Instituto Social e Educacional Adonai,
objetivando o desenvolvimento do Centro de Educação Infantil Maria Aparecida da Silva Souza, no loteamento Pousada do Vale, para atendimento de crianças de 0 a 5 anos de idade, filho de mães com atividades remuneradas e de baixa renda, e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Educação. Rito urgente. Termo do prazo para emendas, 9/12/2021. Processo número 13095/2021, projeto de lei número 630/2021, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o município, por intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar termo de colaboração com a entidade Instituto Social e Educacional Adonai, objetivando o desenvolvimento do Centro de Educação Infantil Professora Ângela Maria de Souza Alves, no loteamento Jardim Morumbi, para atendimento de crianças de 0 a 5 anos de idade, filhos de mães com atividades remuneradas e de baixa renda, e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Educação. Rito urgente. Termo do prazo para emendas, 9/12/2021. Processo número 13096/2021, projeto de lei número 631/2021, autoria Poder Executivo. Autoriza o município, por intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar termo de colaboração com a entidade Centro Promocional de Eugênio de Melo, objetivando o desenvolvimento do Centro de Educação Infantil Armilinda Locatelli de Macedo, no loteamento Vila Tesouro, para atendimento de crianças de 0 a 5 anos de idade, filhos de mães com atividades remuneradas e de baixa renda, e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Educação. O rito é urgente. Termo do prazo para emendas, 9/12/2021. Processo número 13097/2021, projeto de lei número 632/2021, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar termo de colaboração com a entidade Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo, objetivando o desenvolvimento do Centro de Educação Infantil Flávio Lenze, no loteamento Vila Tatetuba, para atendimento de crianças de 0 a 5 anos de idade, filhos de mães com atividades remuneradas e de baixa renda, e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Educação. O rito é urgente. Termo do prazo para emendas, 9/12/2021. Processo número 13098/2021, projeto de lei número 633/2021, de autoria do vereador Roberto Deleven. Denomina viela localizada na Avenida Eduardo Lourenço, com a rua Virgílio Fernandes de Oliveira, entre os números 406 e 422, bairro Campos São José, de viela João Batista de Souza. Comissão: Justiça, rito ordinário. Termo do prazo para emendas, 16/12/2021. Processo número 13100/2021, projeto de lei número 634/2021, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar termo de colaboração com a entidade Instituto Social e Educacional Adonai, objetivando o desenvolvimento do Centro de Educação Infantil Professora Eliana de Oliveira Santos Cruz, no bairro residencial Armando Moreira Rig, para atendimento de crianças de 0 a 5 anos de idade, filho de mães com atividades remuneradas de baixa renda, e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Educação. O rito é urgente. Termo do prazo para emendas, 9/12/2021. Processo número 13109/2021, projeto de lei número 635/2021, de autoria do Poder Executivo. Desafeta a área de domínio público municipal que especifica, classifica como bem dominical, autoriza o município a doá-la à Associação Virgem de Guadalupe e dá outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Planejamento Urbano. O rito é urgente. Termo do prazo para emendas, 9/12/2021. Processo número 13110/2021, projeto de lei número 636/2021, de autoria do vereador Zé Luiz. Autoriza o Poder Executivo a instituir o shopping virtual do empreendedor joseense, no município de São José dos Campos. Comissões: Justiça e Economia. O rito é ordinário. Termo do prazo para emendas, 16/12/2021. Processo número 13111/2021, projeto de lei número 637/2021, de autoria do vereador Roberto Deleven. Institui o projeto Academias ao Ar Livre para Pessoas com Deficiência, AALPCD,
equipadas com aparelhos multifuncionais adaptados para o uso exclusivo de pessoas com deficiência, PCD, nos espaços públicos do município de São José dos Campos. Comissões Justiça, Esporte e Promoção Social. Rito ordinário. Termo do prazo para emendas, 16/12/2021. Senhor presidente, são esses os processos da leitura do dia a dia hoje. Com a palavra, vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, em tempo, eu solicito ainda a supressão da leitura de todos os processos da pauta por serem de conhecimento de todos os vereadores. Em votação, o pedido verbal do vereador José Luiz. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, vereador Renato Santiago. Presidente, boa tarde, colegas, todos os amigos que nos assistem pela TV Câmara, todos os funcionários. Presidente, primeiro eu gostaria de comentar ontem, e pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do nosso querido amigo, comandante Elvis de Jesus, que faleceu ontem, repentinamente, está aí a foto dele. E inclusive, ontem mesmo, estava aqui no velório, nessa casa, num momento de muito sentimento, encontrei com vários amigos que solicitaram que fizéssemos, de alguma forma, uma homenagem ao comandante Elvis. E veio na cabeça a gente nominar o centro de treinamento da GCM como centro de treinamento Comandante Elvis de Jesus. Escrevi esse projeto ontem mesmo e também solicito que todos os amigos possam assinar como coautores, ou como coautores não, também como autores dessa homenagem, para que seja uma homenagem de toda a casa ao nosso querido e saudoso comandante Elvis de Jesus. E uma segunda informação, presidente, na segunda-feira eu farei aqui nesta casa, trarei aqui um grande amigo, palestrante, o maior atleta brasileiro olímpico paradesportivo, Daniel Dias. Daniel está vindo aqui na segunda-feira, às 19 horas, para dar uma palestra aqui nesta casa. E eu estou deixando o convite aqui, entregarei pessoalmente para os colegas vereadores, para cada um deles. Mas na segunda-feira, às 19 horas, nosso querido nadador paralímpico, Daniel Dias, estará aqui na Câmara, neste auditório, palestrando sobre a sua vida, sobre a superação e tudo o que ele conquistou para o esporte brasileiro. Obrigado, presidente. Ótima sessão a todos. Com a palavra, vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, também quero aqui somar as palavras do vereador Renato Santiago, na homenagem, na memória do Elvis, comandante Elvis, uma pessoa que fez muito pela nossa cidade. Eu, particularmente, desde antes de assumir, participava dos Consegues, e aqui já estendo o abraço a todo o pessoal dos Consegues da nossa cidade, o Conselho Municipal também, que o Elvis sempre teve conjunto com a gente, elaborando projetos, nos trazendo informações. Eu mesmo agora, depois de eleito, o Elvis me ajudou com 3 projetos de lei para a segurança da nossa cidade aqui. Estamos, principalmente aquele das motos barulhentas. E é uma pessoa que vai fazer muita falta para todos nós aqui, mas que nos ensinou muito. Então, quero mandar um abraço, nossos sentimentos a toda a família do Elvis, aos amigos, à Guarda Civil, a todos os órgãos de segurança, que sabe o quanto que o Elvis ajudou e quanto que o Elvis vai fazer falta, mas também nos fez aprender cada dia mais a saber lidar e a questão da segurança e a dedicação que ele tinha, o amor que ele tinha pela a cidade, pela sua família e por todos aqui. Então, nossa homenagem, que Deus possa confortar o coração de todos os familiares. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, também quero somar os demais vereadores que me antecederam nessa justa homenagem para o nosso comandante Elvis.
funcionário de carreira, conseguiu unir a Guarda Municipal, equipar a Guarda Municipal e fez o mais importante, ele fez uma guarda para a cidade inteira. A Guarda Municipal, ela que estava enfrentando os grandes embates de segurança, principalmente de fluxo. Ela é o comandante, através do seu exemplo, encorajou, equipou e deu um novo corpo para essa guarda. Tanto é que ontem estava toda a Guarda Municipal aqui dentro para homenageá-lo. Também quero deixar aqui meu grande abraço para a família, porque eu sei que quando ele estava na ativa, a família já sofria com ele. Porque várias vezes a gente ligava para ele, meia-noite, 1h, pedindo socorro aí nos fluxos, nos lugares onde a polícia não ia, pedindo socorro para ir lá resolver o problema, que os moradores precisavam dormir. Ele prontamente, olha, estou mandando uma viatura para lá. Então, ele trabalhou muito bem para a cidade, ajudou muito na segurança da nossa cidade e foi um exemplo de funcionário público, porque lutou pelos direitos dos funcionários também. Um abraço para a família. Com a palavra, vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, também deixar aqui meus sentimentos aos familiares, amigos do Elvis de Jesus. Pessoa, senhor presidente, que morava no meu bairro, pessoa que eu conheci pessoalmente, trabalhei com ele. Ouso dizer que talvez tenha sido a pessoa nos últimos tempos que mais entendia de segurança pública, porque às vezes pode conhecer um pouco mais de uma guarda municipal ou de uma polícia militar, da polícia civil, polícia científica. O Elvis, ele tinha o conhecimento do todo. Ele sabia fazer planejamento de segurança pública. Então, uma grande perda como amizade, a cidade perde uma grande mente também, que pensava a segurança pública de forma exemplar. E também o Elvis, ele está dentro dos programas da prefeitura que foram crescendo ao longo do tempo e foram evoluindo. Então, eu deixo aqui o meu pesar para os seus familiares e tenho certeza que o Elvis deixou um legado na segurança pública maravilhoso para todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marcelo Garcia. Senhor presidente, vem também esse microfone, pedir um minuto de silêncio para o senhor Elvis de Jesus, uma pessoa que conheci, uma pessoa muito humana e que sempre que eu precisei, ele nos atendeu, principalmente em questão das igrejas, que nós precisávamos, ele estava sempre pronto. E ontem ele partiu para a glória. Estive aqui ontem no velório, e ficamos todos aqui tristes, né, com a partida dele, mas temos certeza que ele está com Deus neste momento. Deixo aqui a minha palavra de consolo a toda a família. Com a palavra, vereador doutor José Cláudio. Presidente Juvenil, só para deixar os meus sentimentos pelo falecimento do inspetor Elvis. Não o conhecia muito, conhecia o seu trabalho, 33 anos de guarda municipal, mas eu gostaria de deixar aqui e pedir as bênçãos de Deus para sua esposa Cecília, os filhos Rebeca, Vanessa, Gabriel e Rafael. Então, que Deus conforte a família do Elvis. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, venho aqui nesse microfone também pedir um minuto de silêncio em homenagem ao senhor Nilson Gomes dos Santos, primo da nossa amiga lá, Eliana. Ele nasceu em 15 de abril de 1973, faleceu dia 28 agora de novembro de 2021, né, pelo infarto fulminante. Morava com sua mãe, Maria das Graças Galvão, família tradicional da Vila Maria, frequentava a igreja da Vila Maria, temente a Deus, filho dedicado com enorme coração. Deixa saudades em todos que o conheceu. Então, eu quero aqui mandar um abraço a todos os familiares, amigos, que Deus possa confortar o coração de cada um de vocês, nossos sentimentos. Eu quero pedir um minuto de silêncio
no final de sessão, senhor presidente. Passaremos à votação dos projetos constantes da ordem do dia. Antes, com a palavra, vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, também veio ao microfone fazer uma homenagem, um minuto de silêncio, à senhora Maria do Nascimento Ferreira, avó do meu amigo Luiz Fernando. Nasceu dia 7 de julho de 1936, faleceu dia 1º de dezembro, agora, ontem no caso, 2021. Ficou casado por 63 anos com Delso Ferreira, falecido já há 7 anos. Tiveram 6 filhos, o Elso Antônio, já falecido, a Delza Aparecida, Dilza Maria, Deise Maria, Delson Ferreira, Felipe Aparecido. 7 netos, o Luiz Fernando, Paulo de Lima, que já é falecido, Maria Beatriz, Rodrigo Ferreira, Maria Isabel, Mariana Rodrigues, José Eduardo. Gostava muito de cozinhar, era conhecida pela sua feijoada, famosa feijoada da Dona Maria. Muito amorosa, adorava as crianças, os seus cachorros, os gatos. Deixou muitos ensinamentos e saudade a todos que a conheceu. Então eu quero também fazer uma homenagem, pedir um minuto de silêncio na sessão de hoje, mandar um abraço a todos os familiares, que Deus possa confortar o coração de cada um deles e os nossos sentimentos aqui nessa casa. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, também para pedir um minuto de silêncio para Marco Antônio Alves, lá morador do Vila Adriana, que estava muito doente com tuberculose, vivia numa situação muito precária. Seu filho teve tuberculose, foi até Campos do Jordão, melhorou. Infelizmente, está aí vivendo uma outra tragédia, mas quero pedir esse minuto de silêncio, falar aqui que a Neuzinha, acho que o vereador que mora lá na região conhece, morador ali, está preparando agora para o Natal, junto com a Igreja Católica, né, todo um evento lá para aqueles moradores que precisam muito do serviço público. E, infelizmente, ele com tuberculose, todos os seus familiares, com uma filha, inclusive, que estava morando junto, grávida. Eu queria aqui, então, pedir esse minuto de silêncio, situação muito delicada, e é uma perda muito difícil para todos eles, porque é uma família muito grande, ele era um arrimo de família e ficou muito doente, estava com a tuberculose e ficou muito abalado com as situações do cotidiano. E veio a falecer, mas a tragédia foi tanta que, infelizmente, por conta da sua debilidade, o Hospital Municipal tinha avaliado, porque faz 3 dias que ele está lá, que era Covid. Depois a gente teve que ir lá fazer um pedido para que olhasse na UBS, né, do São Judas, que ele estava fazendo o tratamento de tuberculose, então, portanto, todos os sintomas e as características. Então, isso foi corrigido, assistente social, quero aqui cumprimentar do hospital, viram primeiro o atestado de óbito do médico, mas depois fizeram todo esse levantamento, infelizmente se perdeu por conta da tuberculose. Mas é uma tragédia, uma família que precisa muito do serviço social. Então, quero registrar aqui um minuto de silêncio, também registrar a situação que o povo está vivendo, né? As pessoas estão hoje vivendo uma precarização muito grande, sem os auxílios sociais que se fazem tão necessário, e é necessário mudar essa realidade. Então, nós perdemos aqui um arrimo de família, né, de uma situação bastante... Eu espero que a Prefeitura tenha um olhar para essa situação. Sei que quem tem tuberculose, o atendimento da Prefeitura fornece para o tratamento longo cestas básicas. Essa família, infelizmente, não chegou a ter todos esses atendimentos, mas que isso seja considerado, porque agora ele se foi, infelizmente. Passaremos à votação dos projetos constantes da ordem do dia. Informo aos senhores vereadores que este processo
Em discussão, o processo 10996/2021. Projeto de lei número 523/2021. Autoria Poder Executivo. Informo aos senhores vereadores que esse processo possui uma emenda que foi rejeitada pelas comissões. Portanto, em votação, o processo. Vereadores favoráveis, primeiros como estão, os contrários manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 10998/2021. Projeto de lei 524/2021. Autoria Poder Executivo. Informo aos senhores vereadores que esse processo possui diversas emendas, sendo que... Cadê a emenda 1? Informando que as emendas 2, ela foi retirada pelo autor, as emendas 3 a 18 foram rejeitadas pelas comissões. Com a palavra, então, pelo que voto, vereadora Juliana Fraga. Boa noite, boa tarde, senhor presidente. Eu só queria deixar registrado, nós fizemos, eu e a vereadora Amélia, fizemos 9 emendas e, infelizmente, todas as emendas foram rejeitadas na comissão, não podendo nem vir à votação. É um projeto importante, é o orçamento, são emendas e demandas que nós trouxemos da comunidade, da população, anseios da população e, infelizmente, elas não vão poder nem ser contempladas e votadas nesse dia. Então, 9 emendas foram rejeitadas pela comissão. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, tanto no PPA como no orçamento, em todas as audiências nós participamos e fizemos a discussão do Fundeb. A gente fez emendas priorizando os professores. Infelizmente, foi derrotado. Na audiência pública que teve nessa casa, inclusive fiz aqui a minha fala do salário hora dos professores do Estado de São Paulo. São José paga o melhor valor hora, infelizmente. Então, todas essas emendas e todas essas nossas indagações, esse processo todo, tanto no PPA como no orçamento, as comissões, infelizmente, não consideraram. Então, quero aqui registrar a nossa posição contrária. Sei e gostaria aqui hoje de dizer que é um absurdo as comissões matarem as nossas emendas, nem vir para o plenário, né? Eu acho que é um direito da população, pelo menos, ver a votação de cada um sobre essas questões. E essa questão do Fundeb é uma discussão que está na categoria, que os professores estão discutindo, né? E nós fizemos, olhamos para essa realidade, fizemos emendas para essa questão e, infelizmente, não tem esse debate, até porque o orçamento está vindo o cheque em branco só da prefeitura e não aquilo que os vereadores e que a gente entende como importante. Eu queria ressaltar uma outra questão, na questão orçamentária, que é importante registrar. Jacareí é uma cidade vizinha aqui, dirigida pelo PSDB. Lá no orçamento é votado e tem verbas carimbadas e votada legitimamente com transparência para os vereadores, no orçamento. Né? Então, assim, tem um debate que está no Congresso Nacional das emendas secretas. Esse debate tem que vir à tona, porque as emendas são secretas, ninguém sabe, nem o STF sabe. Mas a emenda, que é a emenda parlamentar, que é com impositiva, ela existe e esse é um debate que essa casa deve fazer. No Vale do Paraíba, nós estamos aqui uma cidade de referência, eu acho que os vereadores não têm que ficar todo mês verificando e falando com o secretário de governo se o seu atendimento foi ou não foi executado.
ele tem lá o seu direito legítimo, né, de exercer o seu papel e definir, inclusive, quais são as entidades que devem receber subsídios, né, quais são essas questões todas. Tudo isso é no orçamento. Infelizmente, já encerrando, eu vejo essa Câmara Municipal enfraquecida, né, nesse debate, primeiro ano de governo, né, se Jacareí os vereadores fazem, por que essa cidade minimamente não tem isso? Agora, pior é vereador ficar de pires na mão, com o secretário, com o diretor, pedindo favor. Vereador é legítimo, foi eleito pelo povo, tem poder, mas não pode dar cheque em branco. Com a palavra, vereador doutor José Cláudio. Ô, presidente, é que a gente ouve umas besteiras e dói o ouvido, tem que responder para a vereadora. Engraçado, ela está no 10º mandato e vem falar de emenda impositiva só agora. Por que não vota antes? Por que só fala isso agora? Já está virando uma vovó aqui. Por que não votou antes? Esperou o 10º mandato para vir falar? Ah, dá licença, né? Em votação, a emenda de número 1, de autoria da mesa diretora. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. E os contrários, manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda número 1, aprovado por unanimidade. Em votação, a emenda número 19, de autoria da Comissão de Justiça. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda 19, aprovada por unanimidade. Em votação, a emenda número 20, de autoria da mesa diretora. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda número 20, aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. 3 votos contrários, senhor presidente. Com 3 votos contrários, o processo está aprovado. Com a palavra, vereador Thomas. Partido Novo votou contra o orçamento do ano seguinte. Nós fizemos um trabalho atento a cada questão do orçamento. Propusemos também algumas emendas, algumas correções, afinal, governar e eleger prioridades. E eu acredito que os vereadores devem ter um papel mais relevante em eleger essas prioridades. Esta casa deveria ter um papel mais relevante em pautar algumas coisas que o governo deve investir. Portanto, nós sugerimos algumas emendas que também foram rejeitadas pelas comissões. Primeiro, para revalorizar o empreendedor no momento pós-pandemia. Né? Segundo, para a gente dar uma prioridade ainda maior do que a prevista para a regularização fundiária, sobretudo nas zonas leste e sul, no plano plurianual que nós aprovamos, mas vamos cobrar a execução. Já tem uma perspectiva muito boa para a questão de regularização fundiária, mas a gente não pode ser só o papel que as metas estão estabelecidas. Isso tem que ser na prática. E a gente sugeriu que fosse um investimento ainda maior no orçamento, infelizmente, foi rejeitado, dentre outras propostas nossas que, infelizmente, não avançaram. E todo esse investimento ou reinvestimento que nós sugerimos no orçamento do ano que vem era para retirar valores que vão ser gastos com indenizações para empresas de ônibus, que já ganham milhões aqui em São José dos Campos, e entregam um serviço muito criticado, sobretudo durante esse período pós-pandemia, e retirar também do custo de publicidade. Eu acho que não justifica uma publicidade milionária para a prefeitura, né, e pouco transparente, porque a aplicação desses recursos de publicidade da prefeitura com as empresas que são subcontratadas para isso são pouco transparentes. Então, por conta disso, por conta dessas distorções que o Partido Novo discorda, nós votamos contrários ao orçamento do ano que vem e vamos continuar fiscalizando cada gasto, cada centavo do dinheiro público. Com a palavra, vereador Lino Bispo, líder do PL 22 nessa casa. Senhor presidente, em nome do Partido Liberal, eu justifico aqui o nosso voto e está de parabéns a equipe econômica da Prefeitura,
que o nosso orçamento é um orçamento, vamos dizer assim, grandioso, mesmo pós uma pandemia. Nós temos mais de 3 bilhões, 700 milhões de reais de orçamento para 22. Isso é sinal que a nossa cidade está crescendo, a nossa cidade é gigante. E isso deve-se a uma administração também que vem fazendo um trabalho de gestão que faz com que a nossa cidade possa, mesmo em meio à pandemia, ter crescimento de gente querendo vir para São José. Só para esclarecer aqui para o vereador que me antecedeu, essa indenização, vereador, é relacionada à lambança que o PT fez com as empresas na planilha de passagens. Fizeram ali coisas erradas e hoje a prefeitura tem que legalmente corrigir isso, tem que pagar. Por quê? Eles fizeram, jogaram para a torcida e acabou isso ficando nos cofres do município. Então, quero aqui dizer que nós estaremos, como vereadores nessa casa, cobrando, sim, da administração no ano que vem, que esse orçamento continue sendo para aqueles que mais precisam, fazendo as prioridades acontecerem na cidade, eu não tenho dúvida disso. E o PL, então, votou favorável e estaremos cobrando, em nome da população, a execução desse orçamento de uma forma transparente, de uma forma equilibrada e de uma forma responsável, como sempre tem sido. Obrigado, presidente. Quero parabenizar aqui a toda a Câmara Municipal pelo trabalho que foi feito junto na construção desse orçamento. Sem dúvida, o papel das comissões, e aqui eu quero registrar a Comissão de Economia, que fez aqui um debate muito caloroso e com muito fruto em favor do orçamento para o próximo ano, 2022. Parabéns à Câmara Municipal, parabéns aos vereadores que ajudam e colaboram na construção de políticas públicas em favor da nossa população. Com a palavra, vereador Zé Luiz Nunes. Senhor presidente, justificando também o voto do PSD ao orçamento, então algumas coisas nos chamam a atenção e também é importante que a população saiba. Nós teremos para o ano de 2022, vereador Roberto do Eleven, líder da região leste, mais de 900 milhões para o ano que vem, que serão destinados para a educação, aliás, desculpa, para a saúde. Cerca de 882 milhões para a educação. Pela primeira vez, nós teremos mais de 100 milhões que serão na pasta de ação social. E o que chama a atenção também é o aumento da participação de São José dos Campos no chamado ICMS. Então, isso quer dizer o quê? Que as nossas indústrias, as nossas empresas estão trabalhando, estão pagando seus impostos corretamente, estão com produtos no mercado, isso é muito bom para a nossa cidade. Considero um orçamento equilibrado do ponto de vista constitucional, inclusive, vereador Renato Santiago, porque um orçamento nada mais é do que a matéria que é colocada na Constituição, as prioridades: saúde, educação, segurança pública, promoção social. Então, na nossa análise, senhor presidente, a gente percebeu esse equilíbrio. Agora, o bom é saber, através do orçamento, você faz uma leitura da projeção para geração de empregos, para a saúde também das nossas empresas e também do nosso povo. Então, por isso, o PSD votou favoravelmente ao orçamento de 2022. Com a palavra, vereador Renato Santiago. O vereador Zé Luiz, que me antecedeu, comentou que o bom é isso, né, José? O bom mesmo é viver em São José, né? Porque nós vivemos numa cidade onde, nos últimos 5 anos, 4 anos de primeiro mandato e encerrando um ano de segundo mandato do prefeito, não tivemos nenhum caso de corrupção, presidente. Nenhum caso de corrupção nessa administração, nenhum caso que manchasse
à administração do prefeito Felício Ramute, do então secretário de Governança Anderson Farias e agora vice-prefeito. E é por isso que nós aprovamos esse orçamento. E também, presidente, gostaria de dizer aqui sobre a emenda que foi rejeitada, porque nós não podemos brincar com as pessoas, não podemos fazer emendas populistas que jogam uma classe, às vezes até contra outra, porque a gente sabe que seria ilegal privilegiar uma classe em detrimento da outra. Todas são regidas pelo mesmo orçamento, pelo mesmo critério, e eu, como professor, seria o primeiro a defender os profissionais da educação, se assim fosse justo e que não houvesse detrimento a outras categorias. Então, por isso, votamos contrário, mas a gente sempre, na forma legal, sem emendas populistas ou qualquer coisa que não tenha justificativa de ser, a gente fazer emendas simplesmente para ganhar nome ou qualquer outro tipo. A gente tem que fazer coisas efetivas, porque os profissionais da educação merecem sempre o melhor, desde que seja justo também com as outras categorias. Obrigado, presidente. Muito bem, vereador Renato Santiago. Emendas cascateiras, sem nenhuma responsabilidade administrativa e muito menos fiscal. Parabéns, vereador. Em discussão, e aqui em segunda discussão, o processo número 12510/2021, proposta de emenda à Lei Orgânica, número 4/2021. Autoria de diversos vereadores. Em discussão, então, a segunda votação. Vereadores favoráveis, primeiros como estão, e os contrários manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Com nenhum voto contrário, o processo número 12510/2021, proposta de emenda à Lei Orgânica número 4, foi aprovado por unanimidade. Em votação, a tramitação da emenda número 1, de autoria do vereador Milton Vieira. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, a tramitação da emenda número 1, de autoria do vereador Walter Hayashi. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Esse processo... Apenas corrigindo, a primeira votação do vereador Milton Vieira foi aprovado a tramitação da emenda número 1 ao processo 5299/2021. E em segunda votação foi feito, então, na emenda número 1, de autoria do vereador Walter Hayashi, ao processo 11959/2021. Peço ao vereador Marconi da Academia que faça a leitura das emendas. Emenda número 1, de autoria do vereador Milton Vieira Filho, ao processo número 5299/2021, projeto de lei número 248/2021, de autoria do vereador Milton Vieira Filho. Autoriza o Poder Executivo a implantar a telemedicina na rede municipal de saúde no município de São José dos Campos e da outras providências. Comissões Justiça, Economia e Saúde, o rito ordinário. Emenda número 1, de autoria do vereador Walter Hayashi, ao processo número 11.959/2021, projeto de lei número 567/2021, de autoria do vereador Walter Hayashi. Denomina a área verde localizada entre as duas avenidas Jorge Zarur, altura número 531, no bairro Vila Ema, de área verde Michel L. Curry. Comissão Justiça, o rito ordinário. Em discussão, o processo 10.098/2021. Em votação, o processo.
Vereadores favoráveis, primeiros como estão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado a unanimidade. Com a palavra, vereador Júnior. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os vereadores. Boa tarde, senhor presidente, os demais membros. Aqui é um projeto da Frente Parlamentar do Autismo, né? Que a gente colocou para regulamentar, através de lei, né? O programa RIA. Então, é um ganho para a cidade, né? Um ganho para os próximos anos, né? Amanhã muda de governo, o programa cai. Não. Então, uma coisa séria, ela vai continuar. É um atendimento de excelência que tem na cidade. E agora é lei e vai ser sempre cumprida. Muito obrigado. Parabéns aos autores. Sem dúvida, um legado para a nossa cidade em favor da comunidade autista. Com a palavra, vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, quero aqui agradecer também a votação de todos os vereadores, a Frente Parlamentar, o Júnior da Farmácia protocolou esse projeto junto com a Frente Parlamentar. Isso é importante, tem feito isso em vários projetos da Frente Parlamentar e tem se desenvolvido. O programa RIA, um programa que começou em 2019, elaborado por essa Frente Parlamentar, a Prefeitura, o Poder Executivo elaborou junto com essa frente e já vem executando com maestria, vem dado muito certo. E agora a retomada da frente parlamentar com essa novo mandato de novos vereadores que aderiram a essa frente, tem feito sua parte. Está aqui o Júnior da Farmácia colocando o projeto junto com os vereadores para se transformar num programa legítimo, oficial e em lei para a cidade. Que é o que a gente fala muito isso. Hoje nós falamos lá sobre o programa da Secretaria de Justiça, junto ao secretário do Estado, Fernando, estávamos falando justamente desses projetos. O que acontece com os projetos? Muitos projetos são colocados, elaboram uma administração, daqui a pouco troca a administração, troca a diretoria, troca a assessoria, troca o governador, troca todo mundo e o projeto acaba. E quando o projeto é bom, ele não pode ter isso. E as leis, elas entram justamente para que projetos como está sendo feito do Estado, como está sendo feito aqui, foi feito pela essa Frente Parlamentar do Autismo, o programa RIA, Rede de Inclusão Autista, ele seja um projeto duradouro, um projeto da cidade, um projeto da causa, um projeto do autista. Então, parabéns, é a cidade ganhando mais uma vez, independente do governo que esteja, o programa permanece. Com a palavra, vereador Marcelo Garcia. Senhor presidente, mais uma vez venho a esse microfone para falar de um projeto que também eu sou coautor, ao lado dos demais vereadores da Casa, que visa regulamentar a rede de inclusão autista para inserir cada vez mais essas pessoas em atividades da sociedade e valorizar esse trabalho de inclusão. Grande vitória com a aprovação desta lei. E nós temos entrado também como coautor no projeto de lei que proíbe a instalação de banheiros e vestiários unissex em áreas públicas ou privadas no município de São José dos Campos. Também quero aproveitar para dizer da minha alegria com o resultado da sabatina no Senado Federal ao ministro André Mendonça, ele que já serviu como ministro da Justiça e Segurança Pública, advogado-geral da União e será agora ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa nomeação muito me alegra por se tratar de um pastor que defende os mesmos princípios que os meus, uma pessoa idônea e que conhece São José dos Campos, onde ele já esteve visitando e até mesmo pregando a palavra de Deus. Um outro tema que me traz a esse microfone, senhor presidente, é parabenizar o deputado federal Jefferson Campos, que esteve representando o Brasil em Madrid, na Assembleia da União Interparlamentar, evento que reúne parlamentares de mais de 120 países, para discutir assuntos como combate à violência contra crianças, enfrentamento à pandemia no mundo e a equidade na distribuição das vacinas, principalmente para as nações mais pobres. Meus parabéns ao nobre deputado Jefferson Campos. Com a palavra, vereador Petiti. Boa tarde, presidente Juvenil, boa tarde aos demais vereadores, a todos os telespectadores da TV e também aos funcionários da Casa. Parabenizar todos os membros da Frente Parlamentar em favor dos autistas. Aqui o Júnior assumiu essa ideia do projeto,
mas como a gente pôde ver, como outros tantos, a gente tem a ideia, mas espalha pela frente parlamentar para fortalecer. E você regulamentando o RIA, né, a Rede de Inclusão Autista, para qualquer outra administração, né, ninguém vai poder mudar porque é um projeto de lei, é uma ideia muito importante, fortalece todo esse trabalho que a gente está fazendo, né, a gente vê que São José dos Campos cada vez mais inclusiva para os autistas, consequentemente para os seus familiares, mas a gente tem muito a fazer, né, sempre chega alguma reclamação, algum pedido, novidades, então também é de suma importância estruturar cada vez mais o RIA, que infelizmente quando ia começar, veio a pandemia, então a gente ficou meio perdido das ações que o RIA poderia realmente concretizar, mas volto a dizer, com a concretização, com a regulamentação, você deu um passo importante à frente parlamentar, ganha, e as famílias, né, os autistas e os familiares também. Aproveitando aqui, vereador Juvenil, falando de autistas, né, ontem, dia 1º de dezembro, nós fizemos, né, concedemos a medalha Cassiano Ricardo para a APAI, 50 anos de APAI em São José dos Campos, e culminou também a data do aniversário, dia 1º de dezembro, então fizemos a homenagem no dia do aniversário, e falou em APAI, falou em Vera Bufolim, né, Vera Bufolim dominou a festa, deu uma bela a hora que ela veio falar, e para resumir tudo que é a APAI, né, a Vera simplesmente falou assim, é o amor. Se agir com amor, a gente faz a diferença. E a gente pôde ver aqui, por algumas alunas, algumas mães de crianças também falando um pouco na frente, a gente sentiu que são bem acolhidas, estão felizes por estar na PAI, e a gente espera que a PAI possa seguir por muitos e muitos tempos, né, por muitos anos, junto com a Vera e junto com toda a diretoria, que faz um belíssimo trabalho. Obrigado. Em discussão, o processo 10.301/2021. Para falar no processo, nobre vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, vou usar o microfone de à parte aqui mesmo. Primeiro, senhor presidente, para agradecer o vereador Dr. José Cláudio, o vereador Júnior da Farmácia, o vereador Milton Vieira Filho e o vereador Roberto Chagas, que juntos ajudaram a elaborar esse projeto. Digo a vocês, né, que são considerados, são chamados vereadores novos, mas já se consideram vereadores amigos, vereadores parceiros aqui da casa, ao qual eu tenho bastante respeito e carinho. Um projeto, senhor presidente, muito simples, uma ideia simples, que quer unir duas coisas importantes. Primeiro, a esperança, vereador Marcão. Plantar uma árvore é renascer. Plantar uma árvore é ter esperança em dias melhores. Ter esperança num momento difícil que muitas famílias em São José dos Campos perderam seus entes queridos. E qual que é a ideia? Você ter um bosque aonde as pessoas possam ir lá, plantar uma árvore, ou seja, ajudar o meio ambiente, colaborar com o meio ambiente e, ao mesmo tempo, ter uma lembrança daquelas pessoas que se foram, né? Então, foi uma ideia que foi passada para a gente conseguiu transformar ela numa ideia legislativa, né? O Bosque da Memória, aqui em São José dos Campos. Eu espero que a gente consiga ter um bom espaço, consiga realmente deixar esse espaço sendo o espaço da esperança em São José dos Campos. Então, eu peço aí o apoio de todos os vereadores nessa votação. Como eu falei, é um projeto simples, mas que une aí o meio ambiente, a esperança e, repito, né, plantar uma árvore também é fazer renascer. Muito obrigado. Com a palavra, vereador doutor José Cláudio. Obrigado, presidente Juvenil. Zé, primeiro, obrigado pela gente estar junto nesse projeto. Somente quem perdeu alguém nessa pandemia que sabe a importância do nosso projeto. Então, é um projeto para fazer uma lembrança das pessoas que se foram
e homenagear todos aqueles que se foram. Em outros países, vista lá, quando aconteceu aquela catástrofe do World Trade Center, quantas homenagens fizeram lá no térreo da nova torre. Então, esse projeto seu é bonito, nós participamos junto com você, e o símbolo de plantar uma árvore, além de fazer bem para o meio ambiente, vai homenagear uma vida que se foi. Obrigado, Juvenil, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Milton Júnior. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos. Pedir aqui a votação, né, a aprovação desse projeto aos pares, porque nós entendemos que é de grande importância essa homenagem, né, um memorial, um bosque da memória, né, que vai ficar aí um legado para a cidade, né, em homenagem às vítimas que foram da Covid, né? Como o vereador Dr. José Cláudio colocou, só quem perdeu mesmo um familiar é que vai entender a grandiosidade desse projeto, né, a importância de ter ali um pequeno gesto, né, dessa Câmara. Eu acredito que todos os vereadores têm esse pensamento, né, a oportunidade de fazer essa homenagem. Plantar uma árvore e ali ter o nome do ente querido, né, pessoa poder ali, tá indo ali fazer aquele seu momento, aquela intimidade ali, né, acho que é muito bacana, muito importante esse momento, e queria pedir aqui a aprovação dos colegas. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Júnior. Também venho aqui me manifestar que os demais vereadores possam votar a favor desse projeto aí que o Zé colocou aqui e nos premiou para ser coautor, né? Essa homenagem a todas essas vítimas nesse momento tão difícil que as famílias passaram, e a gente poder, a cidade ter esse memorial, né? Seria tão importante, né? A família ir lá, o familiar fazer aquele plantio e isso acompanhar todo o crescimento desse bosque. Pedir uma ajuda de todos aí, viu? Muito obrigado. Com a palavra, vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu quero também aqui destacar a aprovação do ministro André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. É a segunda indicação do presidente Jair Bolsonaro. Nome realmente de peso, nome que defende a fé, a família, defende os princípios que devem conduzir o ser humano, não é? Então, quero aqui cumprimentar o presidente Bolsonaro e dizer que o presidente reeleito, ele terá a oportunidade, logo no início do mandato de 2023, colocar mais 2 ministros, não é? É importante porque o Supremo Tribunal Federal é a instância máxima da nossa justiça. E eu quero aqui, então, cumprimentar o, então, ministro, mais novo ministro André Mendonça. E, rapidamente, só dizer aqui uma palavra que eu achei importante do presidente quando ele assinou a ficha do PN. Ele dizia assim: quero deixar bem claro que eu e o Valdemar não seremos pessoas que vão decidir certas coisas sozinhos. Grande parte da decisão vai passar por as cabeças pensantes do nosso Brasil. Não queremos compor com uma composição para fazer o melhor, nós queremos compor para fazer o melhor para o Brasil. E está se fazendo um trabalho de uma ampla aliança em defesa do Brasil, em defesa do verde e amarelo do nosso Brasil. Então, eu quero aqui parabenizar o presidente Bolsonaro por essa iniciativa, por ser hoje o comandante, vamos dizer assim, que está à frente do nosso partido e à frente do nosso Brasil, com ideias de deixar o Brasil cada vez mais brasileiro, deixar o Brasil olhando para um povo, trabalhando com seriedade, trabalhando com retidão, para que o nosso povo possa colher os frutos que se planta numa nação. Então, parabenizar a todos. E hoje,
caro vereador Juvenil. Eu ouvi o nosso prefeito dizer, assim com um pouco de tristeza, né, que ele não estaria saindo do PSDB, mas ele está sentindo o PSDB sair dele, né? E quero aqui novamente dizer ao prefeito Felício que ele será, se saindo do seu PSDB sair dele, que o PL está de braços abertos aqui para que ele venha fazer parte desse time vitorioso, liberal aqui em São José. Quero pedir aos vereadores, por gentileza, que se atentem à pauta, né, para que a gente possa ser mais sérios aqui nos nossos procedimentos. Muito obrigado e agradeço a compreensão de todos. Em votação, o processo 10.301/2021. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. E os contrários manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 11.342/2021. Com a palavra, o vereador Walter Hayashi. Senhor presidente, mesa diretora dos trabalhos, vereadoras, vereadores, público que nos assiste em nossa galeria e também pela TV Câmara e pelas redes sociais. Esse projeto, que trata da autorização para o Executivo elaborar o Código Arbóreo da nossa cidade, é fruto de um estudo de mais de 10 anos. Aproveito para informar que também estarei retirando 4 ou 5 projetos de minha autoria que tratam do mesmo assunto, já de anos passados, inclusive do ano passado também tem um. E esse autorizativo que nós estamos delegando ao Executivo elaborar o Código Arbóreo exatamente para não incorrer no vício de origem, que é fundamentalmente do Executivo, e por isso nós estamos fazendo desta maneira. Quero lembrar que esse estudo já vem sendo feito já há bastante tempo. Esse estudo, eu quero falar quando o Executivo, o projeto já está pronto. Quando ele vier para a nossa casa, eu discorrerei com mais detalhes de tudo que nós pensamos na arborização da nossa cidade. Muito importante dizer também, né, que tem alguns projetos sobre o mesmo assunto tramitando na casa. Um é do vereador Lino Bispo, o outro é do vereador Petit, que eu me lembro, assim, de cabeça, que vão ser contemplados todos nesses que o Executivo vai mandar para a nossa casa. Mas aproveito também, embora fora da pauta, senhor presidente, que já foi votado o projeto do Zé Luiz, José Cláudio, Milton, e também quem mais? O Roberto, né? Juninho também, né? Que é o memorial, né? O Memorial Bosque das vítimas do Covid, né? Que eu só não acompanhei, porque eu já estava com esse outro projeto em tramitação, mas é uma iniciativa muito importante para quem teve alguma pessoa vítima do Covid, porque fica um bosque, viu, Zé Luiz? Você que é o ator principal, fica um bosque, fica um espaço na nossa cidade para que as pessoas, futuramente, possam se lembrar o que foi essa pandemia, o que foi que aconteceu com a nossa população, com os nossos munícipes, e que a Prefeitura, com muita gestão na veia, ela está conseguindo administrar de uma maneira perfeita. E esse bosque
em memória a essas pessoas, ele reforça, né, o que essas pessoas sofreram, porque eu tenho certeza que, igual, por exemplo, a gripe espanhola, que fica algumas histórias contadas por aqueles que passaram por aquela situação e outras epidemias. Desculpa, estou com um problema hoje na fala, mas é importante que a nossa cidade, os nossos descendentes, né, saibam, né, o que aconteceu nesse período, né, e o que os vereadores da nossa casa deixaram também como lembrança para que nunca se esqueça. Mas era isso, presidente. Peço aos senhores vereadores que aprovem e votem aprovando por unanimidade esse autorizativo da Constituição do Código Arbóreo da nossa cidade. Muito obrigado. Quero apenas comentar aqui e ser testemunha do trabalho que o Walter, há muitos anos, faz com esse projeto. Parabéns, Walter, seu trabalho dedicado nesse projeto especificamente, entre outros tantos que você já fez. Esse eu tenho acompanhado de perto. Parabéns, e com certeza será um grande ganho para São José dos Campos. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. E os contrários manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado a unanimidade. Em discussão, o processo 12.531, /2021, de autoria do vereador Milton Vieira Filho. Informo aos senhores vereadores que esse processo está em prazo de emenda. Consulto aos senhores vereadores sobre abrir mão do prazo de emenda. Sem manifestações. Em condição de votação, em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. E os contrários manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, vereador Milton Vieira. Senhor presidente, queria agradecer aqui aos pares pela aprovação do projeto. É uma medalha mérito legislativo que a gente vai conceder à Igreja Universal, e esse evento no dia estaremos fazendo convite a outras entidades também, a outras igrejas, a outras denominações, para que possam participar deste evento, né? Porque nessa pandemia, a função das igrejas, vereador Roberto Deleve, foi muito importante, né? Estender a mão ao próximo, poder ali levar uma palavra àquela pessoa que estava sofrendo, o familiar que teve uma perda. Então, nessa crise sanitária que a gente passou aí, ainda está passando, né? O papel das igrejas foi muito importante. Então, queria agradecer aqui a aprovação dos padres. Obrigado. Você já está se fechando? Com a palavra, vereador Dulce Rita. Já votou, não já? Não votou ainda não. Já. Ele encaminhou só. Ele já votou? Já votou. Votou. Senhor presidente, eu vim aqui pedir um minuto de silêncio para o jornalista Abel Freitas, que acabou de morrer agora no Hospital Municipal. Eu acho que todo mundo hoje conhece o Abel Freitas. Trabalhou muito tempo na TV Band, ficou muito tempo internado, morreu de sequelas da Covid. Era filho da Maria Silene, outra jornalista que sempre foi um expoente aqui do jornalismo em São José dos Campos, e ele também, pessoa linda, maravilhosa, íntegra. E é com muito pesar que eu participo desse falecimento agora aconteceu na nossa cidade. Com a palavra, vereador Renato Santiago. Acabamos de receber essa triste notícia aqui do falecimento do nosso Abel, né? Foi um companheiro de trabalho que eu tive, né? Numa época que apresentei um programa esportivo na televisão, e o Abel apresentava um outro programa de atualidades na antiga
TVI. Muito triste, fiquei muito triste com essa notícia. Nossos sentimentos a todos os familiares. Abel vinha sofrendo bastante. Um querido amigo, mais um que se vai por essa triste doença. E, infelizmente, desejo a todos os familiares meus sentimentos, um abraço e que Deus abençoe e conforte cada um. Chegou para mim aqui um pedido de inversão para que pudéssemos fazer primeiro o grande expediente, para não precisar encerrar a sessão, enquanto que o requerimento do novo vereador Renato Santiago possa vir para o plenário. Pergunto ao plenário se esse pedido tem aprovação de todos. Nenhuma manifestação contrária. Não tendo manifestação contrária, está aprovado, então, essa inversão. E com a palavra, já utilizando do grande expediente, o vereador Júnior da Farmácia. Como que sobe o elevador aqui mesmo? Boa noite a todos. Eu pedi para colocar umas imagens, por favor. Bem, pessoal, eu vim aqui falar do GoCup, que foi um campeonato realizado em Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás. E aqui, vou falar assim, a molecada aqui de São José, que foram campeões lá, né? E alguns pais me procuraram para a gente poder fazer uma manifestação e lembrar dessa garotada também, né? O Sub-14 aqui. Pode passar a imagem, por favor. Isso, aqui é o Thiago. 4 gols no campeonato, né? Do lado ali o Wellington, que é um dos treinadores. Aqui é o Thiago Mancini. Pode passar o próximo, por favor. A medalha. Esse campeonato, para vocês terem uma ideia, vem times do mundo todo, né? Já participou a Limila. E os principais times do Brasil mandam equipes para lá também. Grêmio, Corinthians, São Paulo e assim por diante. Pode passar, por favor. Aqui é a comemoração deles. Aí aqui a foto, bem no cantinho ali está o Anthony, lá do Novo Horizonte. Também sagrando campeão aí. Parabéns a todos, né? Parabéns aos pais, aos envolvidos. Aqui a batalha deles para poderem chegar lá foi através de rifas, vaquinha entre os parentes, alugaram aí um ônibus, levaram 16 horas para poder chegar no local. Essa vaquinha também para poder pagar o alojamento. E depois 18 horas para o retorno, mas voltaram com o caneco na mão. Foram campeões lá. Próximo. Aí mais uma foto deles. Lá o logo do local onde foi o campeonato. É um aglomerado de campos lá, se não me engano, 27 campos de futebol, um do lado do outro. É o maior torneio do mundo dessa categoria. Então, a importância dessa homenagem aqui, dessa lembrança para essa molecada, usando esse termo molecada mesmo, que é o futebol, para poder honrar eles aí. Se eu pudesse, eu levava em cima do caminhão do Corpo de Bombeiro e a gente passava nas ruas da cidade aí para poder, que merece essa lembrança. Próxima. Mais uma vez a mesma foto. E é isso. Muito obrigado.
sessão está suspensa por alguns instantes. Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador Renato Santiago. Presidente, solicito a votação do requerimento de minha autoria, número 1570/2021. Em votação, pedido verbal do vereador Renato Santiago, de inclusão do requerimento. De votação. Ô, Eleve. Alberto. Vereadores favoráveis, primeiros como estão, os colegas manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade a inclusão do requerimento. Em votação, o requerimento. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma votação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Informo que o vereador Fernando Petit abriu mão de sua fala no grande expediente. Nós temos, então, passaremos ao minuto de silêncio a pedido dos vereadores Renato Santiago, Marcão da Academia, Dulce Rita, José Luiz, Marcelo Garcia, Dr. José Cláudio e Amélia Naomi, pelo passamento de o comandante Elvis de Jesus, Nilson Gomes dos Santos, Maria do Nascimento Ferreira, Marco Antônio Alves e também do jornalista Abel Freitas. Nada mais a tratar, está encerrada a sessão.